Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com Will. Estamos iniciando hoje nosso 85º episódio com o tema Enterre suas versões anteriores. E eu gostaria de pedir que, se você ainda não segue o canal, que seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse, para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas, né? E quando eu falo de comentários, é para eu saber, por exemplo, o que é que vocês estão achando, o que é que dá para melhorar, quem está acompanhando, porque para mim só aparece números. Então, a menos que alguém se identifique, se comunique, né, entre em contato, fale alguma coisa em relação ao podcast, ao episódio, aí é que eu vou saber que a pessoa tem o hábito de acompanhar, porque senão para mim só aparece números, tanto no YouTube como no Spotify, não tem como eu saber quem está assistindo. Então, eu gostaria de convidar para você sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E eu espero que seja uma jornada resiliente de muito autoconhecimento, né? Porque falar sobre versões é a gente falar sobre a nossa própria vida, o que é que faz sentido para a gente, o que é que não faz sentido, quem nós somos hoje, quem nós fomos lá no passado. Existem tantas histórias e tantas versões nossas ao longo da vida, né? Desde criança até o adolescente e principalmente na vida adulta, que é o nosso maior tempo de vida, né? E o que é que vai fazer sentido pra gente? O que é que deixa de fazer sentido? Qual é a versão que eu quero aprimorar, alimentar mais? Qual a versão que eu quero deixar para trás porque ela não faz mais sentido para mim? E eu pensei nesse tema porque essa semana foi a feira literária, né? A feira do livro, aqui em Recife. E eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é professora também. A gente se encontrou lá na feira. E ela falou, né, me recordou de quando eu cheguei aqui em Recife no ano de 2019, quando eu me mudei para cá. E aquela versão tão imatura minha ainda, tão inocente para alguns aspectos, pode-se assim dizer. E o quanto que eu evoluí, amadureci de lá para cá, porque foram muitas vivências, muitas histórias, muitos processos que a gente passa internamente para chegar até lá. E aí eu vinha me contestando, inclusive nessas últimas semanas ou últimos dias, pode-se assim dizer, né, na questão da durabilidade do podcast, se é se é um projeto que eu quero manter ainda por muito tempo. Isso é um projeto que eu desejo encerrar esse ano, porque está havendo de fato essa possibilidade de que eu encerre, seja agora em junho, no meio do ano, ou seja no final do ano, que eu mantenha um podcast só mais esse ano, porque tem versões nossas que elas são muito específicas, elas fazem sentido pra gente até certo ponto. E chega um certo ponto que eu acho que aquela versão ela cumpriu a missão que ela tinha para cumprir. Eu tenho pensado no podcast nesse lugar. Terminei de escrever meu primeiro livro, né? E aí eu vou mandar para edição e tudo mais. E que para mim é uma conquista muito grande, porque tanto o podcast é um lugar de cura, foi um lugar de cura para mim, como também escrever, voltar a escrever, me redescobrir nesse lugar, né? Também foi muito bom, cara. Então, estou tentando encontrar algumas respostas e saber qual é a versão que eu quero deixar florir daqui para frente, sabe? Suas versões anteriores continuam fazendo sentido para você. Então, quando você lembra quem você foi há 5, 10, 15 anos atrás, essa versão que você encontra, ela continua viva dentro de você ainda hoje, ela ainda continua fazendo sentido, ou são versões que já perderam sentido e que você ainda também não enterrou, né? Porque muitas vezes algumas versões nossas, elas param de fazer sentido. A gente já não se reconhece mais daquela forma, ou naquele lugar, naquele ambiente. Sendo que a gente ainda continua arrastando esse defunto até hoje, como diz a história. A gente não enterrou, não deixou essa versão nossa lá para trás. A gente precisa fazer isso, até pra gente não estar carregando aquela bagagem que é desnecessária que a gente viu em episódios anteriores, né? Levar só o que for essencial na nossa mala. Então eu acho que quando algo deixa de fazer sentido pra gente, quando uma versão ela deixa de fazer sentido pra gente, é a hora de enterrar e tá tudo bem. A gente abraça o novo, abraça, pode recomeçar. E que a gente não enxergue o novo e o recomeço no lugar de vício e no lugar de fuga, porque muitas vezes as pessoas não estão se abrindo para o novo porque desejam algo novo, porque deixou o passado para trás, porque é mais fácil não encarar aquela versão antiga, não encarar as realidades do passado e fica num ciclo vicioso, inclusive, de estar sempre recomeçando e não tem constância nos seus projetos, não tem constância na sua versão de levar algo do começo até o fim. Então tá sempre recomeçando porque não consegue ter aquela constância de
bancar um projeto, bancar um sonho, bancar um desejo do começo até o fim. Então a gente também tem que ter cuidado, porque recomeçar é bacana desde que não seja no lugar da fuga. Eu vou recomeçar porque para mim é algo que está fazendo sentido na minha vida hoje. A gente precisa fazer muito essas coisas nesse lugar, né? E a gente lembrar que existe diferença entre evolução e negação do passado, né? O que me aconteceu, eu não nego o que me aconteceu. O que eu passei, eu não nego o que passei. A minha versão foi lá atrás, eu não nego que ela existiu. Eu trago ela como um processo evolutivo. São coisas que fizeram sentido para mim naquela fase, naquele momento, naquela situação, naquele contexto, mas que hoje não fazem mais sentido para mim. Então eu trago isso como um lugar de aprendizado, de evolução, de melhoria, de crescimento, de todas essas bagagens que são muito necessárias para a gente enquanto ser humano. E não simplesmente no lugar de negar, de dizer que não existiu, de dizer que você não foi aquela pessoa, até porque eu vou voltar a ressaltar. Nós não somos feitos só de defeitos, nós não somos feitos só de qualidades. Então, em cada versão nossa, encontraremos qualidades, encontraremos defeitos, encontraremos coisas que vão precisar serem aprimoradas e tá tudo bem com isso. E da gente, inclusive, às vezes sentir saudade das versões nossas que foram antigas. Isso é gostoso, né? É sinal que a gente viveu, se entregou. Quem me conhece sabe tão bem que eu sou muito mergulhado de cabeça em tudo que eu faço, tudo que eu me proponho me proponho a fazer, tudo que eu acredito, enfim. Eu sou intenso, é de mim. Então, às vezes eu tenho saudade de coisas que eu vivi lá atrás e que foram gostosas, que eu me permiti, que me entreguei. E fica no lugar da saudade, né? Que é saudável. E não simplesmente você ficar preso, apegado ao que aconteceu lá atrás, que inclusive você não consegue seguir. É como se aquela sua versão estivesse sendo arrastada até hoje, mesmo ela tendo deixado de fazer sentido para você. Então, olhar para as nossas versões anteriores e lembrar que elas foram fundamentais, foram essenciais naquele período, naquela fase que a gente se encontrou, tá tudo bem, mas que a gente não fique preso nesse lugar. É muito importante a gente compreender isso, né? E que encerrar alguns ciclos também, inclusive, nos permite a gente se reinventar, porque senão a gente fica reproduzindo sempre comportamentos, vícios, né? Coisas que não nos acrescentam mais ou que não faz mais tanto sentido pra gente, mas que a gente fica acostumado a estar naquele lugar, acostumado com aquele comportamento, acostumado com aquelas relações e vai ficando nisso. Então, quando a gente encerra algo, né, dentro da gente, porque eu acho que essa questão de ciclo, de encerrar, de fechar, é algo muito mais interno do que externo. Então é muito mais algo que está dentro da gente do que fora, né? Essas explicações, essas justificativas, a gente vai encontrar quando a gente olhar para dentro e não nas pessoas, não no lugar que a gente se encontra, no espaço físico, né? Então, quando a gente traz esses olhares para a gente consegue compreender que foram situações que foram internamente encerradas. E aí a gente consegue seguir com a vida. São respostas que a gente sempre vai ter quando a gente parar, de fato, para olhar para dentro. E não ficar preso ao que está fora, ao nosso redor. São fechamentos de ciclos, porque internamente a gente olha para aquele período de uma forma diferente, com um novo olhar, como algo que foi finalizado. E a gente ocupa diversos papéis na nossa sociedade, né? Nas nossas relações, seja numa relação como um namorado, como um marido, como no meu caso, professor, que é o campo profissional, seja como filho, seja como neto, seja como irmão. Então a gente sai ocupando muitos papéis na sociedade. E alguns desses papéis, eles continuam fazendo sentido e eles podem mudar ao longo da vida. Por exemplo, no campo profissional, posso desejar mudar de profissão, né? Mudar de área. Então, isso, consequentemente, vai mudar a versão que eu sou hoje. Não por completo, não na minha essência, mas são coisas que internamente existe uma mudança, porque normalmente são áreas diferentes, vão ter demandas diferentes, o público vai ser diferente, as necessidades são diferentes. E normalmente a gente vai se adaptando muito ao nosso ambiente de trabalho. Então a gente vai se acostumando àquela realidade. Então essas versões elas são mutáveis.
Por exemplo, eu posso ocupar um papel de marido que lá na frente eu não ocupe mais. Ou eu posso estar ocupando hoje, como é o meu caso, o papel de um homem solteiro e lá na frente não estar mais ocupando esse papel. Então vou encontrar versões novas minhas nas minhas relações e ao longo da minha vida. E eu preciso ser coerente com cada uma dessas fases, né? Entender o que é que faz sentido para mim, o que é que não faz sentido, quais versões eu vou querer aprimorar, melhorar, quais versões eu vou querer enterrar porque elas deixaram de fazer sentido para mim. Então tudo isso são coisas que a gente respostas que a gente vai encontrar quando a gente parar para olhar para dentro, que muitas vezes é a nossa maior dificuldade. E toda crise ela sempre vai exigir da gente transformação. A gente não pode sair depois de uma crise da mesma forma que a gente entrou. Principalmente quando são crises muito profundas, de término, de luto, de desemprego, sabe? De mudança de área ou âmbito profissional. Então, essas mudanças elas precisam acrescentar a gente de alguma forma e elas vão exigir da gente sair da zona de conforto. Eu não posso passar por uma crise profunda na minha vida e sair dela do mesmo jeito, porque eu acho que se a gente sai da mesma forma, a gente não aprendeu absolutamente nada com ela. Por isso que é necessário a gente entender as perdas, entender os fracassos, assimilar e não negar, ou seja, entender que aquilo é real, que aquilo aconteceu e que eu vou precisar superar tudo aquilo. Vou precisar aprender com tudo aquilo, vou precisar crescer e evoluir com tudo aquilo. É fácil não, principalmente quando a gente está no momento da dor, né? Então, quando a gente está nessa fase, a gente tem dificuldade, inclusive, de encontrar respostas, encontrar solução para aquelas situações. Mas eu acho que depois que passa esse período mais turbulento, que a gente está ali num processo de reconstrução, de repensar a vida, de refletir tudo isso, realmente a gente tem que encontrar versões aprimoradas e melhoradas da gente a partir daqueles acontecimentos. E aí existe redes sociais e versões idealizadas. E até que ponto você está disposto a bancar essa versão que as pessoas esperam de você? Porque eu sempre olho para a minha vida e por mais que eu ame as pessoas ao meu redor, como familiares e amigos, eu sempre trago para mim que a minha vida ela precisa fazer sentido para mim e não para as pessoas, sabe? Então, se você se coloca no lugar de estar agradando as pessoas, de apresentar para elas versões que elas esperam de você, talvez você esteja se frustrando exatamente nesse lugar. Então, eu busco ser muito fiel àquilo que eu acredito e àquilo que eu quero, sabe? Então, se eu falhar, eu vou estar falhando comigo e não com as pessoas, porque eu quero ser fiel a mim. E isso me permite, inclusive, buscar melhoria, evolução e até nas minhas relações com as outras pessoas, porque quando eu melhoro para mim, automaticamente eu estou melhorando para o outro, sabe? Para as pessoas que eu me importo, porque também tem isso, né? Tem gente que a gente não se importa, que enfim. E tá tudo bem, porque são pessoas que não nos acrescentam, são pessoas que não se importam também com a gente, são relações que não são recíprocas. E a gente precisa fazer tudo isso desde que seja fazendo sentido pra gente, né? E uma pergunta que muitas vezes acaba vindo à tona quando a gente fala sobre mudança é possível mudar de verdade? Ou seja, quem eu fui lá atrás, eu posso hoje ser uma pessoa completamente de quem eu já fui? E sim, é possível. Eu acho que tem coisas da nossa essência que a gente nunca perde, sabe? Da nossa personalidade. Tem coisas que a gente aprimora, melhora, no sentido da gente ver que é uma qualidade e a gente investir mais. Tem coisas que a gente vai retraindo dentro da gente porque talvez não seja algo tão bonito na gente, não seja uma qualidade, seja um defeito, por exemplo, né? E sendo que a gente passa por algumas transformações que elas verdadeiramente mudam a gente. Por exemplo, pessoas que mudam de uma religião e aí ela, de certa forma, tem uma personalidade, tem um jeito de falar, de agir. A partir do momento que ela vai para uma outra religião, ela muda a sua forma de enxergar a vida, enxergar o mundo, de se portar, de falar, de agir. Então, tem algumas mudanças que elas são mais profundas na gente, não só por uma questão religiosa, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão
profissional, às vezes uma questão amorosa, por exemplo. A gente, quando tá solteiro, muitas vezes tá naquela coisa de pegação, de beijar muito em festa, de sair, de curtir, não sei o que lá, e aí você se vê apaixonado, então você já está em um outro patamar, você já muda sua postura, não porque o outro exige isso de você, mas porque é aquela sua nova versão que você está abraçando para a fase que você se encontra hoje. Então você começa a curtir outro tipo de vibe, outro tipo de rolê, outros tipos de companhia. E eu acho que a vida ela vai sempre se encaixando, sabe? A gente vai sempre mudando ou moldando algumas coisas, a gente vai melhorando. Então, no decorrer da nossa vida, a gente vai ter algumas dessas transformações que elas vão ser muito profundas dentro da gente. Por exemplo, com a decepção amorosa, a gente deixa de ser besta, né? Então, quem nunca melhorou, amadureceu após uma decepção amorosa? Que percebe que conseguiu encontrar uma versão melhorada e aprimorada sua, mais madura, mais seguro, mais evoluído, sabe? Mais cheio de si. Onde muitas vezes a gente diz que só aceita o melhor do outro, só quer aquilo que oferece algo que esteja à nossa altura, mas mesmo assim a gente acaba aceitando coisas que não estão à nossa altura, relação ou pessoas que não estão à nossa altura. Então são tantas coisas ali no decorrer da vida que vão mexendo e vão fazendo com que a gente percorra alguns caminhos, né? A nossa personalidade, ela pode ser algo, ela é algo que pode ser moldado, que a gente aprende com as questões que a gente passa na vida. Então tudo isso é, faz sentido e é possível ser mudado desde que haja o desejo. Eu acho que a gente só muda quando a gente quer. Então, tal que como eu já abordei em episódios anteriores, a gente não tem capacidade nenhuma de mudar o outro, a menos que ele queira. Então, é ele que tem que querer, porque no que compete a gente não tem essa capacidade. E como deixar, como decidir o que deixar para trás? Eu acho que é quando a gente para analisar as nossas questões e os nossos comportamentos de uma forma muito mais profunda. O olhar para dentro, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser real, ele precisa ser profundo e a gente precisa se contestar em alguns lugares, perguntar internamente falando o que é que dentro de mim precisa ser mudado, sabe? Então, quando a gente olha para dentro e consegue fazer uma análise mais profunda, a gente consegue perceber o que é que precisa ser deixado para trás, o que é que deixou de fazer sentido para mim, que eu não quero mais carregar comigo. Então, a partir dessa análise, eu acho que a gente consegue fazer ou deixar o que é necessário para trás. Mudar carreira, estilo de vida, identidade, tudo isso pode ser mudado, né? Desde que a gente queira, desde que a gente deseja. Eu posso mudar minha personalidade, eu posso mudar minha carreira, eu posso mudar meu estilo de vida. Então, quantos exemplos a gente tem aí de pessoas famosas, né? Eu digo famosas porque tem uma visibilidade e a gente consegue saber sobre. Que, por exemplo, que mudaram seu estilo de vida, que não praticavam exercício físico e começam a praticar e com isso conseguem mudar seu corpo, e pessoas que mudam sua alimentação e começam a mudar seu corpo, e pessoas que muitas vezes tinham determinados preconceitos e a partir de vivências, de sentir na pele certos preconceitos, que muitas vezes não tem relação com ela, tem relação até com outros, e elas acabam refletindo o próprio preconceito. Então são situações que a gente consegue moldar, sabe? Desde que a gente tenha consciência de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então pessoas dizem, eu deixar de estar dormindo para ir para uma academia, deixar de estar numa festa para estar estudando, para um concurso, para estar estudando, para uma prova, para estar estudando, sabe? Então são estilos de vidas que eles podem ser mudados desde que haja o desejo. A gente consegue fazer isso desde que aquilo faça sentido para a gente e desde que a gente queira muito mudar isso dentro da gente. E a gente pode sim se reinventar quantas vezes forem necessárias, sem necessariamente se perder, ou seja, sem deixar de ser a gente. A vida me apresenta uma situação
desafiante, que me exige novos comportamentos, que me exigem muitas vezes um novo estilo de vida. Eu vou mudar alguns comportamentos, mudar algumas posturas, sem que isso represente a perca da minha identidade, sem que isso represente a perca da minha essência, sem que isso represente a perca de quem eu sou. Porque eu acho que reinventar é algo que a vida vai exigir da gente praticamente sempre. Porque ela vai nos apresentar situações que são desafiantes, problemas, dificuldades, enfim, tudo isso, quanto ser humano vocês já estão acostumados e cansados de saber que existem. Então a gente vai precisar sim passar por determinadas mudanças internas, às vezes até externas, mas que a gente não precisa, em meio a essas mudanças, se perder. A gente pode permanecer sendo nós mesmos. Quem você está se tornando agora? Então, quando você olha para você hoje, diante do espelho, quem você está se tornando hoje? Está fazendo sentido para você? Você se encontra onde você deseja? Você está sendo quem você gostaria de ser? Você se sente realizado com tudo isso que você tem feito? É sobre você e principalmente sobre as questões internas da sua personalidade, da sua essência, de quem você é de fato, sabe? Essa versão atual sua é a versão que você esperava estar construindo, é a versão que você batalhou e lutou para que ela existisse hoje. O que em você já acabou, mas você ainda insiste em manter vivo. Ou seja, qual é aquela versãozinha sua do passado que você está insistindo em arrastar até hoje? Que ela já não existe mais, que ela já morreu dentro de você, mas que você ainda não enterrou. Você está apenas trazendo esse fardo para você. Você ainda cabe na vida que construiu? E essa pergunta para mim me trouxe muitas reflexões, sabe? A vida que eu tenho hoje, ela tá fazendo sentido para mim, porque a vida que eu tenho hoje é a vida que eu construí desde lá de trás. Então tudo isso que eu fiz no decorrer desses últimos anos, no decorrer dessa minha fase atual, de quem eu sou hoje, ela continua fazendo sentido para mim. Tudo que eu construí hoje, eu estou tendo a vida que eu desejo, que eu quero. Se sim, que massa, que bom, aprimore essa sua versão. Que gostoso ter chegado a esse patamar. E se não, talvez seja a hora de refletir que talvez essa sua versão atual também já esteja em tempo de ser deixada para trás. Então reflita sobre as versões que você já foi, que foram fundamentais em cada fase que você passou. Reflita sobre a versão que você é hoje e também reflita sobre a versão que você deseja se tornar. Eu acho que elas nos acompanham cada uma e nos momentos certos da nossa vida. Então, que a gente possa sempre encontrar em cada fase a melhor versão nossa. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você, que você possa deixar seu comentário aí dizendo o que é que você achou desse episódio de hoje. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que seguisse o canal, curtisse, compartilhasse. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Abraços e até a próxima.